pergunta, né, dentro desse capítulo da lei divina ou natural é a seguinte, é a 614. Ele diz: o que se deve entender por lei natural? Então é bem sintética a pergunta, né? E a resposta do Espírito de Verdade, ele diz: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a pergunta, apesar de ser bem explicada em si, na resposta, mas carece de comentários. Eu vou passar esse comentário para ele inicial para o nosso companheiro Agimir. Primeiramente, boa noite a esses amigos que estão conosco, a Germana, o Ricardo e a Adriana, né? E aos demais que não estão aí no chat, mas estão nos assistindo. Nossa gratidão, né? E é um prazer tê-los conosco. Bom, a pergunta, como você bem disse, a resposta já foi bem clara. É uma lei de Deus, eterna, imutável, mas tem um detalhe que as pessoas às vezes confundem. Quando eu firo as leis de Deus, eu passo a me responsabilizar pelo meu ato. Fui eu quem fiz a lei. A lei não vem ao meu encontro, eu é que vou ao encontro dela. Por quê? É por ela que eu me pauto. Se eu seguir essas leis, esses ditames, não vai acontecer nada comigo. Quando eu cometo o equívoco, a responsabilidade é minha. Daí porque Deus não castiga, porque você apenas cometeu um equívoco. Essa história de pecado, não é por aí. Nós apenas nos afastamos quando estamos ferindo as leis de Deus. Veja que aqui no final ele diz: ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Quando eu começo a cometer delitos, eu estou cada vez mais me afastando da lei de Deus. Não estou sob a proteção dela. É isso. Inclusive, essa explicação que você está dando, menino, ela está bem explicada numa frase de Jesus, quando ele diz assim, recomenda, né, de reconcilia-te em primeiro lugar com a lei de Deus, e o resto vem por acréscimo da sua misericórdia. São palavras de Jesus. E o que é que Jesus orienta? E aí também está dizendo, quando você está em desarmonia com a lei de Deus, você começa a sofrer justamente o efeito, né, do que a lei traz em si. Se você se harmoniza com a lei de Deus, não vai ter efeito nenhum sobre você. E são muitas as leis de Deus, né? Muitas e muitas mesmo. Muitas. Exatamente. E nosso... às vezes você comete o equívoco inconscientemente, mas não quer dizer que eu não seja responsabilizado por isso. Agora, tem que se ter em mente uma coisa: eu não tenho que temer as leis de Deus, eu tenho que aprendê-las. Porque nenhum de nós está isento de cometer equívocos. Aquilo que Jesus disse lá para a mulher que ia ser apedrejada está em voga ainda, que atira a primeira pedra aquele que não tem pecados ainda. Então, todos nós cometemos deslizes, equívocos, mas retomamos a sombra da lei divina. Outros não, outros cometem e não. Esses estão se afastando. E de uma certa forma, de certa forma, não, indiretamente ele tem que voltar, né? Se for em outra encarnação ou nessa mesma, ele Exatamente. tem que se harmonizar para poder entrar em sintonia com o universo. É esse um dos argumentos e uma das explicações para a reencarnação, né? É por isso que se diz sempre que a reencarnação é uma oportunidade que nós estamos tendo de nos reharmonizarmos com as leis de Deus e nos reajustarmos com os nossos egos, com as nossas imperfeições, com os nossos algozes e inimigos. É justamente a oportunidade da reencarnação para isso, para a gente entrar em sintonia e para se harmonizar com aqueles desafetos que atinge a nossa vida, né?
Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.